Os irmãos podem voltar ao texto do Sermão do Monte, lido no início desse culto. Nós vamos dividir esse texto em duas partes, né? Hoje eu vou tratar de um determinado ponto desse texto, domingo que vem de outro ponto. Hoje nós vamos dos versículos 1 a 6 e depois do 16 ao 18. Ou seja, vamos deixar de fora nesta manhã os versos 7 a 14. Eles serão objeto da nossa reflexão no domingo que vem e os irmãos vão compreender o porquê disso, né? Embora Jesus não mude de assunto, ele nos mostra uma outra faceta aqui da oração, tá ok? Então, tendo voltado ao texto, crianças, vocês já estão com a pranchetinha, ok? Hoje está um pouquinho diferente, tem 4 desenhos aí que vocês vão completar. E é com vocês que eu quero falar nesta manhã em primeiro lugar. Crianças, vocês já assistiram alguma peça de teatro? Já assistiram alguma peça de teatro? Já? O que é uma peça de teatro? De maneira muito simples, né? É uma história a respeito de alguns personagens, sejam eles fictícios ou não, ou seja, pode ser uma história real ou pode ser uma história inventada, e que essa história é representada por atores. Quem está vivendo a história ali no palco não é de fato aquela pessoa, é uma outra pessoa interpretando um personagem. Então o ator ou a atriz lá no teatro, ele faz o papel de outro, ele finge que é uma outra pessoa, finge que é alguém. E muitas vezes o personagem interpretado é bem diferente da pessoa, não é verdade? Você tem um personagem que é um vilão, poxa, mas o ator, a atriz é uma pessoa boa, nunca cometeu nenhum crime, tá? Então às vezes tem essa diferença enorme entre o personagem interpretado e a pessoa, não é verdade? Já perceberam isso nas peças de teatro? Pois bem, nessa porção aqui do Sermão do Monte, que nós lemos no início de culto, Jesus está nos alertando sobre os perigos da piedade fingida ou da hipocrisia. E é curioso que essa palavra, né, hipocrisia ou o hipócrita, ele vem do grego, essa palavra vem do grego, que significa exatamente o ator. Quando ele colocava uma máscara para interpretar o personagem, né, aquilo era hipocrisia, vamos dizer assim. E acabou que a palavra passou para as nossas conversas comuns, né, para o nosso dia a dia, exatamente como significando uma atitude de uma pessoa que finge ser o que ela não é, dependendo do ambiente em que ela esteja. Portanto, o que Jesus vai nos alertar nessa manhã, por meio dessa porção, é que nós não devemos viver uma piedade que chame a atenção para nós, como se nós estivéssemos no palco de um teatro. O único público da nossa piedade deve ser Deus, e isso deve nos bastar. Então nós podemos chamar essa reflexão matinal, o título do nosso sermão seria Piedade não sobe ao palco. Okay? Piedade não sobe ao palco. Bom, como é que Jesus nos ensina esse princípio de piedade cristã, da vida piedosa, da vida devocional cristã? Em primeiro lugar, ele estabelece um princípio geral, que está aí no verso 1. Vamos ler o verso 1. Esse é o princípio geral. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E depois o que Jesus vai fazer? Ele vai aplicar esse princípio às 3 práticas piedosas, às 3 práticas religiosas mais comuns entre os judeus, que são a ajuda aos necessitados, aqui tratado como as esmolas, a oração. E aí nós vamos dividir essa parte da oração em 2 partes, vamos deixar uma para o domingo que vem, e o jejum, o finalzinho, versos 16 a 18. Vamos olhar mais uma vez para o princípio geral. O princípio, ele é bastante claro, então vai ser desenvolvido por Jesus por meio dos exemplos aqui. Agora, se você tem acompanhado a nossa série,
deve ter vindo à sua mente o capítulo 5, verso 16, no qual Jesus nos diz que os homens devem ver as nossas boas obras diante dos homens são como uma luz, e vendo esta luz, vendo as nossas boas obras, essas pessoas deveriam glorificar a Deus. Aí você, peraí, será que Jesus está entrando em contradição aqui? Como é que antes ele diz para nós fazermos as nossas boas obras diante dos outros, para que eles vejam e glorifiquem a Deus, e aqui ele está falando para nós não praticarmos as obras de justiça diante dos homens? Será que há alguma contradição aqui? É ou não é para que eles vejam as nossas obras? Uma coisa não exclui a outra, porque Jesus está tratando de duas coisas distintas aqui. As nossas boas obras, as nossas ações para o próximo devem ser públicas, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Veja que tem essa particularidade aí. Não é para trazer glória ao homem, é para que vejam que de fato há aqui uma comunidade generosa, amorosa. Poxa, há um verdadeiro amor entre os cristãos, e claro que existe um pai de amor que proporciona isso a nós. Porém, a nossa piedade, a nossa devoção, ela deve ser privada, para que nós não nos vangloriemos dela. Então, por que manter secreta a vida piedosa? Para que a glória seja dada a Deus, e não ao piedoso, e não ao homem que a pratica. E por que praticar boas obras diante dos homens? Para que eles as vejam e glorifiquem a Deus. Ou seja, o que está em jogo aí, em todas as duas coisas, é a glória de Deus. Seja dando publicidade às obras, seja entrando no seu quarto, fazendo em secreto, não anunciando para ninguém o que você está fazendo diante de Deus. A glória de Deus está em jogo. Um teólogo chamado A.B. Bruce resumiu esse ensino da seguinte forma: nós devemos mostrar quando somos tentados a esconder, e devemos esconder quando somos tentados a mostrar. Então veja, a glória de Deus é sempre o alvo, e a tentação de fazer algo que glorifica o homem é o que deve ser vigiado e evitado. Então, quando você é tentado a esconder, deixa eles verem. Mas quando você é tentado a mostrar, por vaidade, orgulho ou vanglória, esconda. É esse o ponto que Jesus quer tratar. Um outro ponto importante ainda dentro desse princípio geral é o seguinte: se o nosso desejo de agradar os homens for maior do que o desejo de agradar a Deus, nós teremos recompensa dos homens e não de Deus. Se tudo que nós queremos é a recompensa dos homens, isso é tudo que nós teremos. Não teremos nada da parte de Deus. Bom, visto isso, vamos então ver como Jesus aplica esse princípio geral a essas três manifestações piedosas mais comuns da sua época e que devem ser realizadas pelos cristãos, como nós veremos aqui. Crianças, vocês têm aí 4 desenhos diante de você, tá? Nós vamos olhar para o nosso texto em 4 partes, em 4 etapas, porque se você percebeu pela leitura, Jesus mantém a mesma estrutura para cada uma dessas obras piedosas, para a ajuda, para a oração e para o jejum. Ele mantém a mesma estrutura de fala, de discurso. Primeiro ele fala de uma expectativa, a expectativa que ele tem em relação aos seus discípulos. Segundo, ele dá uma advertência. Terceiro, ele dá uma ordem. E por fim, ele promete uma recompensa. Para cada uma das práticas piedosas, ele fala de uma expectativa, dá uma advertência, dá uma ordem e promete uma recompensa. Então vamos olhar para a expectativa. Qual é a expectativa de Jesus? Olhe comigo para os versos 2 e 3. Portanto, qual é a palavra que está aí? Se vocês derem esmola? Não, quando derem. Portanto, quando você der esmola, veja o verso 3, mas quando você der esmola, quando você ajudar o seu próximo, veja o verso 5, e quando vocês orarem, veja o verso 7, e quando orarem,
Veja o verso 16. Quando jejuarem, verso 17, ao jejuar. Percebeu o refrão aqui? Qual é a expectativa de Jesus para os seus discípulos? Que eles pratiquem todas essas coisas, que eles ajudem os necessitados, que eles orem, que eles jejuem. Essas são disciplinas espirituais para a igreja hoje, não apenas para o judaísmo de Jesus, mas é algo que Jesus espera que seus discípulos façam. Ele não diz se vocês, ele diz quando vocês. Então, crianças, você vai completar esse desenho da caixinha que você tem aí. Nós vamos usar o exemplo da esmola, da doação, né? Você vai desenhar uma mãozinha, colocando aí nessa caixa uma moeda, uma nota, né? Qualquer que seja, uma doação, e vai escrever nessas linhas ao lado: devemos ajudar, orar e jejuar. Devemos fazer isso, ok? Entenderam? Então complete o desenho com a mãozinha, com uma moeda, uma nota, e você vai escrever aí ao lado: devemos ajudar, orar e jejuar. Então a expectativa de Cristo é que seus discípulos façam essas coisas, porém façam do jeito certo. E qual é o jeito reprovado por Jesus? É exatamente quando a piedade sobe ao palco, né? Quando o piedoso, né, se veste, né? Ele bota a sua máscara de piedade e vai para o palco, acende as luzes, decora o texto, né, e interpreta o personagem virtuoso cristão. Isso é o que ele recrimina, isso é o que ele reprova. Portanto, além de uma expectativa, o nosso texto nos fala de uma advertência. Jesus está aqui advertindo os seus discípulos. Vejam novamente comigo os versos 2, 5 e 16. Mas quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Verso 5: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, a fim de serem vistos pelos homens. Verso 16: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Então, qual é o grande não de Jesus para a vida piedosa? Não façam como os hipócritas, não sejam hipócritas. Só relembrando o que é um hipócrita mesmo? Crianças, você lembra o que é um hipócrita? É um ator. Ele está vestindo ali um personagem, ele está com a máscara da piedade e as luzes estão sobre ele. Então o hipócrita passou a ser esse que muda o seu personagem de acordo com as circunstâncias. Crianças, vocês têm aí no desenho um palco, né? Você tem a cortina, aquela cortina bonita. Você vai completar o seu desenho desse palco, ou com um ator, ou com uma máscara de teatro, né? Pode desenhar o Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão. É difícil desenhar. Mas pode botar uma máscara de teatro aí no seu palco, né? No palco do desenho, e você vai escrever: não sejam hipócritas, ok? Só completar o desenho. Bota a máscara, não sejam hipócritas. Qual é a motivação da hipocrisia destes homens religiosos da época de Jesus? A motivação deles era ser visto e honrado pelos homens. Então aqui está a raiz do problema. Mais uma vez no Sermão do Monte, Jesus chega à raiz de todo pecado humano, que é o coração. O coração vaidoso, o coração orgulhoso, o coração cheio de expectativas humanas. Jesus não está condenando aqui, por exemplo, a oração pública. Senão o que eu estou fazendo aqui na frente hoje é uma baita hipocrisia, né? Não está fazendo isso. O que nossos irmãos fazem à noite, né? Lendo o texto e orando ali do púlpito lateral. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está ligando a sua prática a uma motivação do coração. O que está sendo reprovado por Jesus é o coração desejoso de glória para si. É a vã glória, como nós vemos aqui, né? A fim de serem honrados,
a fim de serem vistos, a fim de que os outros vejam. Veja mais uma vez esse refrão de Jesus. É isso que um hipócrita quer, assim como um ator quer. Ninguém assiste uma peça de teatro de costas, não é verdade? O ator quer que os seus olhos estejam voltados para ele o tempo todo. As luzes estão voltadas para ele o tempo todo. O hipócrita religioso quer a atenção de todos o tempo todo. E para isso, ele faz todo o esforço possível para ser visto, a ponto de Jesus ser até meio cômico aqui, né? A gente não sabe ainda se essa situação, se o que Jesus fala aqui descreve uma situação real, ou se ele está usando uma imagem exagerada, né? Como por exemplo a da doação. Não façam como os hipócritas que soam trombeta na rua. Imagina isso, né? O cara vem com a doação dele, a caixinha de doação está ali, e vem um trompetista atrás dele, né? Anunciando, olha, eu vou doar, olha aqui, olha quanto tem nesta mão, né? Aí bota lá, né? Abre o cheque assim para todo mundo. Parece uma situação meio cômica, né? A gente não sabe se isso é verdadeiro ou não, se havia algo desse tipo na época de Jesus, embora alguns digam que havia um determinado momento do dia em que as trombetas do templo soavam para quem quisesse doar para alguma causa emergencial, fosse ao templo e fizesse isso. Não sei se naquela correria toda, né, se algum hipócrita poderia se manifestar e alcançar esse nível de atenção. Mas, de toda sorte, sendo ou não uma situação real, a imagem é muito forte, né? E a imagem descreve, acima de tudo, o que existe no coração dessa pessoa. No coração dela, o cenário já está formado, a trombeta está tocada, ela quer ser vista de qualquer forma. E a pergunta é, o que o hipócrita ganha com isso? Bom, Jesus diz o que ele ganha aqui. Ele ganha exatamente aquilo que ele busca. Ele não deixa de ganhar nada. Ele vai ganhar alguma coisa. A pergunta é, o que ele ganha é o que uma pessoa verdadeiramente piedosa deveria desejar? O que Jesus diz que o hipócrita ganha? Verso 2, finalzinho do verso 2. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Veja o final do verso 5. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Veja o final do verso 16. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Novamente, se tudo o que desejam é a recompensa dos homens, esta é a única recompensa que receberão. Se tudo o que desejamos é a recompensa dos homens, não esperemos que Deus nos recompense. Se todas as nossas expectativas se resumem a esta vida, ou ao que podemos ganhar de outros, é só isso que nós teremos. E essa será uma vida miserável, porque aquilo que Deus tem para nós não será nosso. Não será nosso. E o que é dos homens, aí sim, será. Mas é isso que a gente quer? É isso que nós desejamos? É isso que um verdadeiro cristão deveria desejar? Então Jesus estabelece um princípio, tem uma expectativa, dá uma advertência, mas também dá uma ordem. Como é que o cristão então deve expressar sua piedade? Já vimos como ele não deve fazer isso, mas como ele deve? A resposta é: longe dos palcos, longe do grande palco da glória humana, longe do grande palco da vanglória. Veja os versos 3, 6, 17 e 18 comigo. Verso 3: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Veja o verso 6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Veja o verso 17: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros, não pareça que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vê em secreto. Então, crianças, você tem aí o desenho de uma porta, né? Já que Jesus menciona que o quarto fecha a porta vai ser o símbolo dessa
porção para você, da privacidade, né? Coloque assim uma plaquinha na porta escrito não perturbe. Aquela plaquinha de hotel, né, de quarto, ó, não perturbe. Atrás da porta você está orando, tá? Então, não perturbe. Aí você vai escrever do lado assim, faça tudo em secreto. Ok? Novamente, o que temos que lembrar aqui, que está em jogo aqui, não é propriamente a privacidade. A privacidade em si não tem mérito nenhum. O estar sozinho, ou ser discreto nessas coisas, não tem em si nenhum mérito. Jesus está olhando também o coração. Veja, há pessoas que podem dar em secreto e ainda assim se envaidecerem demais de terem feito isso. Olha como eu cumpro a palavra de Deus certinho. Veja que o nosso coração nos prega peças o tempo todo. Mesmo que façamos isso em conformidade à ordem de Jesus, em todos esses momentos o coração enganoso ainda vai com a gente, não é verdade? Ainda vai com a gente. Ele ainda está lá, pregando peças, tentando nos enredar, tentando mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. No entanto, essa privacidade, esse fazer em secreto, é uma espécie de disciplina. Você sujeita o seu coração a uma disciplina. Fazer as coisas em secreto nos ajuda nesta prática de guardar o coração e evitar a vaidade. O que Jesus aqui está nos dizendo é algo muito simples e muito prático. Ele diz, olha, eu não quero que você faça isso e ainda continue se envaidecendo de ter feito isso, mas isso vai te ajudar a evitar a vaidade. O dar em secreto, o correr para longe das luzes e do palco, dos holofotes, da vanglória, vai te ajudar a disciplinar o seu coração, vai te ajudar a subjugar os desejos da carne. É isso que a Bíblia fala sobre mortificar a nossa carne. A nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões, o nosso desejo de palco, o nosso desejo por luz, o nosso desejo por reconhecimento, ele deve ser subjugado. Você deve impor à sua carne, ao seu coração, uma disciplina. Então, ao nos mantermos longe dos holofotes, nós somos lembrados que só Deus precisa saber o quanto nós damos, o que e quanto nós oramos e quando nós jejuamos. Vou fazer uma pausa aqui antes de entrar no último ponto, né? E a pausa é para que nós examinemos o nosso coração nesta manhã, à luz dessa palavra. Eu quero que você faça perguntas difíceis a você mesmo, como eu tenho que fazer a mim mesmo, toda vez. Pergunte-se e não modere a sua resposta, seja rigoroso consigo mesmo. Pergunte-se se a sua vida de doação, de oração, de contrição, estão conformadas às expectativas de Cristo. Você faz isso? É a primeira pergunta. Mas você faz isso do modo como Jesus ordenou a fazer? Como é que você tem guardado o seu coração da vaidade? Irmãos, especialmente aqueles que estão à frente, aqueles que são líderes, pastores, professores, os músicos, onde quer que você esteja numa certa posição, esse fantasma da vaidade sempre nos ronda. Sempre. Portanto, ao orar por si mesmo e pedir, Senhor, guarda o meu coração, não se esqueça de nós. Não se esqueça de quem está aqui no púlpito, de quem está ali lendo, de quem está tocando, de quem está ministrando, porque a todo tempo isso nos ronda. A todo instante, assim que damos o amém final aqui no púlpito, imediatamente o nosso coração nos diz, poxa, você mandou bem hoje. Aí você tem que calar a voz do coração. Você tem que subjugar, sufocar esse desejo de vanglória, de trazer glória para si.
Oh, pastor, sua mensagem foi muito... Glória a Deus, glória a Deus. Não é? A gente tem mania de falar essas coisas, né? Vocês não sabem como isso é uma tentação. Isso é algo com que a gente convive o tempo todo. Mas também tem aquele outro lado, né? Acho que vocês já ouviram aquela história do camarada descrente, né? Que chega para o crente e diz: eu não vou na igreja não, porque lá só tem hipócrita. Aí como é que o crente responde? Sempre tem lugar para mais um, né? Ele não quer dizer com isso que a igreja tenha hipócritas de fato, mas que a igreja é o lugar onde a gente cura a hipocrisia. E qual é o melhor remédio para nós curarmos a nossa hipocrisia? É a comunhão dos santos. É alguém que de maneira muito verdadeira, sincera, objetiva, clara, chega para você e diz: meu irmãozinho, você é pó, você não é nada. Baixa a tua bola. Menos, né? Menos. Você não é isso tudo que você pensa. Né? Você não é lá essas coisas. Você é um servo de Deus. Você depende da misericórdia de Deus. Quem vai nos dizer isso? Senão, de fato, irmãos verdadeiros que nos amam. E às vezes isso é doído, né? Ninguém gosta de ouvir que não é nada, que é pó, né? Ninguém gosta de ouvir isso, mas é bom ouvir. Esse é um processo curativo da nossa vaidade. Nós temos que ser lembrados que há algo dentro de nós que nos corrói, que vai nos matar, que vai matar a nossa vida de piedade, que é essa vanglória, esse desejo de ser visto e reconhecido pelos homens. Mas por fim, Jesus nos promete uma recompensa para aqueles que vigiam, guardam seu coração e agem em conformidade com a sua palavra. Veja os versos 4, 6 e 18 comigo. Finalzinho do verso 4. O seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Finalzinho do verso 6. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Final do verso 18, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Meus irmãos, a recompensa não é o alvo da nossa piedade. Isso não é uma barganha. Jesus, olha como é que eu estou fazendo tudo em secreto. O Senhor vai me dar a recompensa, não vai? Eu mereço. Não, nosso alvo não é barganha com Deus. Mas a recompensa é a consequência. E Jesus quer deixar isso claro para nós. Há uma recompensa. Nós não estamos obedecendo a estas coisas cegamente. Não deixa de ser uma certa hipocrisia quando você diz: não, eu quero obedecer a Jesus sem nenhuma recompensa. Mentira. Mentira. Porque Jesus prometeu uma recompensa. E se o que Ele prometeu é bom, nós devemos desejar isso. Nós devemos nos alegrar com isso. Aqueles que nada merecem, Jesus diz que nós vamos ter algo sim. Isso deve estar diante dos nossos olhos, porque é isso que vai deixar vazio, pobre, sem luz, a recompensa dos homens. Se não houver uma recompensa maior, que você possa fitar, mirar, o que vai estar diante de você é a recompensa dos homens, e ela vai te enganar, ela vai te enredar, ela vai ganhar o seu coração. Então olhe sim para a recompensa que Deus tem, como uma consequência da sua vida piedosa diante de Deus. Não rejeite a recompensa que Deus tem. Ela não está aqui, ela não virá talvez da forma como você pensa, ela não vai te enriquecer financeiramente, ela não vai te trazer reconhecimento entre os homens, muito pelo contrário, pode fazer com que você seja rejeitado pelos homens. Mas é essa recompensa que subsistirá, é essa recompensa que durará eternamente. Então eu te pergunto nessa manhã, você não acha uma tolice desejar a recompensa temporária e esquecer da recompensa eterna? Não é tolo, não é estranho você abrir mão de algo que você não pode perder para agarrar o que você sequer sabe se vai ganhar? É uma tolice. Meus irmãos, nós temos um Senhor e um Salvador que jamais negociou com isso. E Jesus olhou para a recompensa.
Hebreus diz que em nome de uma alegria que estava sendo proposta a ele, uma recompensa, Jesus suportou a cruz, Jesus suportou a vergonha, ele se humilhou, ele morreu numa cruz para tirar a máscara do hipócrita de nós. Ele morreu numa cruz para que nós tivéssemos a recompensa eterna. Ao ressuscitar dos mortos, ele garantiu isso, ele selou isso. Aqui está a recompensa. Portanto, se você, nesta manhã, ainda não creu, ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, você não terá essa recompensa. Mas se você já o fez, busque a glória dele em todas as coisas. Então, crianças, você pode escrever aí no seu último desenho. Não tem o último aí? Não? Deus recompensa? Não é isso que está aí? Mostra para mim. É porque eu não tenho desenho. Ah, não dá para ver nada. Hã? Ah, uma nuvem, é isso aí, ok. Escreva na nuvem assim: Pai, Deus Pai. Aí você vai escrever, né? Deus recompensa. É isso que nós pedimos, é isso que nós queremos. Se você já creu, viva piedosamente, confiando na graça de Cristo, para arrancar do seu coração toda vaidade, todo orgulho, toda hipocrisia, toda vanglória. Você é bem-vindo à casa dos que estão caminhando nisso. Se você ainda não é, você não quer vir porque só tem hipócrita, seja bem-vindo. E Deus vai curar isso em meio à comunhão dos santos. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos em nossa caminhada de fé. Ajuda-nos, Senhor, quando somos tentados a crescer aos olhos dos homens, que façamos a oração simples de João Batista, que eu diminua para que o Senhor cresça. Ó Deus, sonda os nossos corações nesta manhã. Retira de lá, ó Deus, toda vaidade e vanglória. E ajuda-nos, Senhor, a caminhar piedosamente neste mundo. Nessa cultura, Senhor, que exalta os feitos humanos, que exalta a autopromoção. Essa cultura que exalta a autoestima a qualquer preço. Uma cultura, uma sociedade que valoriza as recompensas humanas. Ajuda-nos a olhar para a recompensa eterna. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém.